Konnichiwa, Mirella Sensei desu, Genki desu ka? Olá, eu sou a professora Mirella, como vai você? Vamos começar mais um Nihongo com a Pro Mirella. Hoje a aula vai ser sobre querer e alguns outros verbos. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre o uso do querer e dos verbos receber e dar no Nihongo. Por que a gente está estudando eles aqui separado e não só a tradução no vocabulário? Porque eles têm uns um pouco diferente, o caso do querer, que em português é um verbo e em Nihongo não é, tá? E os verbos receber e dar, que tem 3 tipos e que causam um pouco de confusão por causa das partículas. Por isso que a gente está dando uma atenção especial para esses casos aqui, ok? Então, primeiramente, vamos começar aqui do querer mais substantivo, né? Que em português a gente monta a frase dessa forma, né? Querer mais substantivo. Que querer é um verbo e em Nihongo não é, tá bom? Não temos o verbo. E nós temos 2 formas de usar o querer em Nihongo. Então, primeiramente, esse caso com substantivo, né? Então, substantivos são coisas e seres vivos em geral, tá? Né? Pode ser também, tipo, país, tá bom? Tudo que for coisas assim serve, entra no substantivo, tá? E o caso do verbo querer com verbos de ação, aí ele é outro uso, tá bom? Então, esse daqui, primeiramente, com substantivo, tá? Então, como que funciona a estrutura do verbo querer com substantivo? O verbo querer, nesse caso aqui, reforçando de novo, em Nihongo ele não é um verbo, é o hoshi. Então, ele funciona como um adjetivo i. Então, ele vai ser conjugado lá igualzinho dos adjetivos i, tá? Então, o presente, afirmativo e negativo, e passado, afirmativo e negativo, igual, seguindo o mesmo esquema dos adjetivos i. E ele pode ser usado sozinho mesmo, tá? Então, assim, se eu quiser falar, eu quero, né? É hoshi desu, eu quero, tá? Então, ele funciona assim, querer, daí vai ser hoshi e ele entra como um adjetivo, tá bom? E daí a estrutura da frase, sim, o básico é essa daí. Substantivo, depois o ga e depois hoshi desu. Posso colocar no lugar do ga, posso usar o a também, porque o ga sempre, ele dá mais ênfase, né? Mais ênfase ainda que o a, tá? Então, aqui nós temos o presente afirmativo, né? Nós temos neko ga hoshii desu. Neko ga hoshii desu. Que é eu quero um gato, né? Ou estou querendo um gato. Por que eu marquei aqui o estou querendo um gato? Porque estou querendo é o gerúndio, né? Em Nihongo, pra gente deixar a forma em gerúndio, é o verbo na forma T mais o masu ou imasu, né? Tipo, tabete imasu, tabetemasu. Aí é o estou comendo, né? É a forma do gerúndio no Nihongo. Como hoshi não é um verbo, não tem como eu transformar ele em gerúndio. Então, não tem como você falar hoshi teimasu, hoshi kutemasu. Não dá para fazer isso porque ele não é um verbo, tá bom? Assim como os adjetivos também não tem como eu transformar eles em gerúndio, tá? Então, se eu quiser falar estou querendo um gato e eu quero um gato, a frase vai ser a mesma em Nihongo, é neko ga hoshii desu, tá bom? Então, aqui é o presente afirmativo, neko ga hoshii desu. Aqui eu dei um exemplo de uma pessoa, né, para não ficar parecendo que é só uma coisa, né? E daí eu coloco watashi wa imoto ga hoshikatta desu. Watashi wa imoto ga hoshikatta desu. Então, hoshikatta desu é o passado do hoshi, passado afirmativo do hoshi. Então, seria eu queria uma irmã no passado. Eu estava querendo uma irmã, tá? No passado. E aqui nós temos kuruma ga hoshikunai desu, né? Ou hoshiku arimasen, se for deixar mais formal. E ele é o presente negativo. Então, é eu não quero carro. Então, é o negativo do hoshi, é hoshikunai. E é eu não quero um carro, tá? E se eu quiser falar eu não queria um carro, né? Vou deixar aqui o ga mesmo, vai ficar patronizado. Kuruma ga hoshiku nakatta desu. Kuruma ga hoshiku nakatta desu. Eu não queria um carro. Tá? Então, no passado, eu não queria, tá bom? Negativo e passado, tá? Então, esse daqui é o uso do hoshi. Facinho, né? Se você lembrar das regrinhas dos adjetivos, é facinho, tá? Porque é só seguir o mesmo esquema, tá bom? Mas, se a gente quiser falar que quer fazer alguma ação, como eu falei, quero comer, quero correr, aí nós vamos ter que usar outra situação, tá?
Não chega a ser exatamente uma palavra, porque ela não funciona sozinha. Então, ela é só uma terminaçãozinha do verbo, né? Em português, a gente chama de sufixo, que é um pedaço que vai no final de alguma palavra, tá? Por exemplo, quando a gente põe uma palavra no diminutivo, fica zinho, esse zinho é sufixo, né? Então, é mais ou menos isso que acontece aqui com os verbos querer em Nihongo, tá bom? Então, querer mais um verbo de ação, como que a gente transforma o querer mais verbo de ação? A gente vai substituir o maço por tai. Então, você vai colocar o verbo na forma maço e vai tirar o maço e vai colocar o tai no lugar do maço, tá? Olha o exemplo. Tabemasu vai ficar tabetai. Então, ikimasu, ikitai, tá bom? Então, a gente tira o maço e coloca o tai no lugar. E aqui nós temos um exemplo. Steak ga tabetai desu. Então, assim como no Roshi, o tai também vai ter presente e passado, afirmativo e negativo, tá? Igual. Então, nós temos aqui steak ga tabetai desu, que é eu quero comer bife, né? Eu coloquei o ga aqui para reforçar, para deixar, né, como se fosse uns 2 pontos de exclamação aqui, falando assim, eu quero bife, entendeu? É bife que eu quero, tá? Reforçando aí. Se eu tivesse colocado só o, seria assim, eu quero bife, né? Agora é bife que eu quero, aí é steak ga tabetai desu. Eu coloco o ga para dar um destaque, tá bom? E por que eu destaquei aqui o desu? Porque nos verbos, né, se for o steak ou tabemasu, por exemplo, eu como bife, a gente não ia colocar desu, porque a gente não coloca desu depois de verbo, né? Esses verbos de ação. Então, a gente coloca só tabemasu, tabemasen, né? A gente fala tabemasu desu, tá? Então, mas nesses casos aqui da forma tai, a gente vai colocar o desu. Então, tabetai desu, tá? Então, coloca o desu aqui, não vai esquecer. Pra poder ficar mais formalzinho, né? Mais correto de acordo com a gramática, tá bom? Então, no passado afirmativo, como é que fica? Sensei ni naritakata. Então, passado, né? Eu queria ser professora, tá? Esse naritakata é do verbo naru, de se tornar, virar, tá? Tem essa ideia de virar, se tornar, tá bom? Então, assim, por isso que é nesse sentido, eu queria ser, no sentido de queria virar professora, tá? Então, no passado afirmativo e no presente negativo, então, não quero, aí é ikitakunai, takunai, tá? Que vai dar essa terminação aí para dizer que não quero. Então, byoin ni ikitakunai, não quero ir ao hospital, tá? E se eu não queria, né, no passado e também negativo, exemplo, Tokyo ni ikitaku nakata desu. Eu não queria ir para Tóquio, eu não estava querendo ir para Tóquio, tá? Aí eu vou usar essa terminação aqui, taku nakata desu, tá? Taku nakata. Então fica tai, takata, takunai, taku nakata, tá? Ele também conjuga igual os adjetivos i, né? Se você for reparar, tá? E então, seguindo também essa mesma regra, não esquecendo de colocar o desu. Então, esses são os casos do verbo querer em português, né? Do querer no Nihongo, tá? Que é o hoshi e a terminação tai aí dos verbos, ok? Então, o que nós vamos ver agora também é os outros, né? Que é o receber e o dar, que são 3 verbos em Nihongo, que é o morau, o kureru e o ageru, tá? Então, morau é receber, ganhar, tá? E o kureru e o ageru, que significa dar, né? Ou presentear, sabe? Essa ideia, tá bom? Então, nós vamos analisar aqui o uso deles aqui também com o substantivo, que depois existe, mais pra frente, a gente vai ver o uso desses 3 verbos com um outro verbo, tá? E daí ele muda um pouquinho a ideia, tá bom? Então, vamos lá. Então, se eu quero falar, né, que eu ganhei algo de alguém, aí eu vou usar alguém. Esse daqui é quem me deu, né? Alguém. Ni, alguma coisa. O moraimashita, tá? Então, esse alguém aqui é quem deu, tá? Eu posso usar tanto o ni quanto o karai. Então, o ni aqui indica pessoa, né? Que a gente já viu nas partículas, tá? Indicador de pessoa. E o aqui para indicar
o objeto, né? O presente, vamos dizer assim. Não necessariamente vai ser um objeto, né? Vamos lá, então, para o exemplo. Kurissimasu ni, esse ni aqui é o indicador de tempo, né? Lembra que a gente sempre fala que toda vez que for qualquer expressão que indica tempo, né? Tirando as exceções que não precisam de partícula, a gente vai ter que colocar o ni, tá? Então, a partícula de tempo é o ni. Então, nesse caso aqui, kurissimasu, eu tô falando uma época, né? Como se fosse um tempo, tá bom? Então, kurissimasu ni, haha ni, seita o moraimashita. Então, morar, ganhar, tá? Receber ou ganhar. E daí aqui ficou no Natal, ganhei um suéter da minha mãe. Então, mesmo caso que a gente sempre fala, é quando não tem, né, o sujeito explícito aí, normalmente vai ser eu. Então, eu ganhei um suéter da minha mãe, tá? Então, quem deu o presente aí é o haha, mãe, tá? Então, ele tá acompanhado aqui do ni, que indica quem deu, tá? Então, tem que prestar atenção aqui nesse daqui que é o nosso foco, por isso que a gente tá analisando um por um aqui, exatamente por causa desse uso do ni. Ou eu poderia usar o cará também, né? Que daí fica mais essa ideia de a partir de, né? Que é o uso do cará. Mas ele também pode ser usado do ni, os dois, mesma coisa, tá? Então, aqui nós temos Chichi ga haha ni seita o moraimashita. Então, aqui seria o pai de meu pai, né, ganhou moraimasu, um suéter da minha mãe, tá? Chichi ga haha ni seita o moraimashita, tá? Meu pai ganhou um suéter da minha mãe, tá? Então, vamos para o próximo, para poder entender um pouquinho a diferença. Aqui, assim, parece um pouco simples, mas aí quando a gente vê os outros, a gente percebe que causa um pouquinho de confusão, tá? Então, por isso que tem que prestar atenção sempre nesses casos aqui do ni, tá bom? Então, aqui é quem deu que está acompanhado do ni. Já no caso do kuremasu e do agemasu, o que está acompanhado do ni é quem recebe. Olha aqui, eu escrevi quem recebe. Então, quem recebe que vai estar acompanhado do ni, tá? Então, atenção aí, esse que é o ponto desses verbos, tá? Então, o moraimasu, o ni indica quem deu, e o kuremasu e o agemasu indica quem recebe o presente, tá bom? Então, nós temos essa estrutura aqui do kuremasu, tá? O kuremasu significa dar, né? Ou né, presentear, alguma coisa assim. E ele sempre vai se referir a mim, né? A mim ou alguém da minha família. Eu ou alguém da minha família, tá? Então, eu vou colocar primeiro aqui quem que dá o presente, né? Quem que tá fazendo a ação. Ga, quem recebe a ação. Ni, recebe a ação, não recebe o presente, né? Recebe a coisa. E o presente, no caso, ficaria aqui acompanhado da partícula o, tá bom? Então, olha só, essa mesma frase que tava lá em cima, só que só troquei o verbo. Então, só troquei o kuremasu por moraimasu e o que aconteceu? Kurissimasu ni chichi ga haha ni seita o kuremashita. Então, o que aconteceu aqui? Ficou meu pai deu um suéter para minha mãe. Então, aqui haha ni ficou quem recebeu. Aqui em cima no moraimasu, haha ni indica quem deu o presente, tá bom? E lá, aqui, quem recebeu o presente. Então, no kuremasu, o ni indica quem recebe. No moraimasu, o ni indica quem dá, tá bom? Então, esse é o caso do kuremasu, que é o dar para mim, né? Ou para alguém da minha família, tá? E daí, nós temos o agemasu. O agemasu é a mesma coisa, tá? O ni vai acompanhar quem recebe, né? Quem recebe o presente, tá? E aqui o agemasu não necessariamente precisa se referir a mim ou alguém da minha família. Ele também significa dar, né? O presentear, tal. Mas ele pode ser usado também por outras pessoas, tá bom? Então, aqui, quem dá ga, quem recebe ni, presente o agemashita, tá bom? Então, olha os exemplos. Imoto ni sukato o agemasu. Imoto ni sukato o agemasu. Então, imoto, irmã mais nova, sukato, saia, e agemasu, dar. Então, dou uma saia para minha irmã mais nova, tá? Então, irmã mais nova foi quem recebeu o presente, que o presente aqui é sukato, saia, tá bom? O outro exemplo que nós temos aqui, para usar duas pessoas, né, é
Tanjobi, no aniversário. Então, aqui o ni também indicando o tempo, igual lá na outra frase lá de cima. Kimura-san ga Tanaka-san ni hana o agemashita. Então, o que aconteceu? Que quem recebeu foi a Tanaka-san. E ela recebeu o quê? Uma flor de quem? Do Kimura-san, tá? Então, o Kimura foi quem deu a flor para Tanaka-san, tá? Então, aqui o verbo agemasu, dar. O kuremasu também é dar para mim ou para alguém da minha família. E o moraemasu, que é receber, tá bom? Então, só esse ponto importante aqui desses verbos, tá? Que precisa prestar atenção para não confundir a estrutura e a partícula deles, ok? Revisando, então, aqui o tai para indicar verbo mais querer. E depois nós temos também o hoshi para ser o querer alguma coisa, né? Ou algum substantivo, ok? Então, continuando aqui, vamos ver um pouquinho também sobre o uso do vamos como convite, tá? Então, por que a gente vê o vamos aqui como convite? Porque só para lembrar que, né, no verbos no Nihongo não tem as pessoas, né, variação de pessoas. Então, tem tipo assim, eu vou, tu vais, né, nós vamos. Não vai ter isso. Então, eu vou e nós vamos, o verbo é tudo igual, né? Então, quando a gente quer fazer um convite, você fica, vamos tomar um café? Né? Vamos no parque? Então, quando a gente vai fazer um convite para alguém, nesse uso do vamos, tem aí umas 3 opções que nós vamos ver hoje sobre essas formas com os verbos, tá bom? Então, vamos lá. Então, lembrando que todos esses 3 casos que nós vamos ver são formas de convite, tá bom? Então, não é assim só uma afirmação, tá? Então, vamos lá. O primeiro e mais famoso, né, e que a gente aprende logo de cara, é o vamos aqui, verbo mais macho, né? Yarimashou, tabemashou, tá bom? Então, como que a gente transforma, então, o verbo nesse vamos alguma coisa, tá? A gente vai substituir o maço pelo machou. Então, é igualzinho a regra do tai, tá bom? Do querer, é a mesma coisa. Pega o verbo na forma maço e substituo o maço por machou, tá? Então, o que fica aqui? Tabemasu, que é comer, vai ficar tabemashou. Então, transformei tabemasu em tabemashou, tá bom? Então, olha só aqui num contexto, como que fica, tá? Ishoni tabemashou, vamos comer junto, tá? Então, mas aqui sendo um convite, não uma afirmação, tá bom? Ishoni tabemashou, vamos comer junto, como um convite, tá? Outro exemplo aqui do verbo suru, que é fazer, né? Fica shimasu, não fica shimashou. Zangyo shimashou, vamos fazer zangyo, né? Tipo, como se fosse um convite mesmo, vamos fazer zangyo, tá? Então, essa é a forma machou, um jeito de se falar o vamos no sentido de convite. O outro caso, aqui eu tô mudando, tá? Só pra dar uma leve diferença, assim, mas, assim, grosso modo, vamos dizer assim, no sentido mesmo, não tem muita diferença, tá? O que é bem sutil, assim, o sentido que vai mudar do machô para esses outros casos, tá bom? O outro caso aqui é o machô cai, então é como se fosse uma pergunta. Naquele outro primeiro é como se fosse assim, vamos comer? Ponto de exclamação. E aqui é vamos comer? Ponto de interrogação. Seria mais ou menos assim. Então, uma diferença muito sutil, praticamente de entonação, né? Na língua portuguesa seria, ok? Então, nós temos aqui o machô ka, ou o jeito de transformar ele é igualzinho do machô. Então, tira o maço e coloca machô ka, né? Na verdade, aqui é só acrescentar o ka, tá? Então, um exemplo aqui, tetsudai mashou ka, vamos te ajudar, tá? Vamos ajudar no sentido, vamos, né? Quer que eu te ajude, tá? Pode até ser dessa forma, quer ajuda, né? Moskoshi matimashou ka, então aqui nós temos matimasu, né? De esperar. Então, coloquei aqui 3 opções, que seria mais ou menos isso, né? O que você acha de esperar mais um pouquinho, né? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Moskoshi, mais um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho, tá? Então, um jeito de falar dessa forma. E o outro caso, que é o masenka, que ele dá mais essa ideia de que tal, tá? Então, assim, não é um vamos, um tipo um bora lá. Então, ele é um que tal, então fica um pouquinho mais, né, mais formalzinho, tá bom? Então, nós temos aqui o verbo mais masenka. Então, mesmo caso, tá? Tira o maço e coloco masenka. Então, aqui vai ficar
Por exemplo, né? Ikimasen ka. Ikimasu, ir. Ikimasen ka. Aí vai ficar, que tal a gente ir? Vamos, que você acha de ir comigo? Né? Seria mais ou menos assim, tá? Então, koen ni ikimasen ka? Que tal irmos ao parque, né? Um convite, tá bom? Nani ka tabemasen ka? Que tal comermos alguma coisa, tá? Como um convite. É diferente de eu só dar sugestão ao conselho, né? Tipo, que tal você ir no parque? Não é assim, daí não uso. Esse aqui sempre vai ser com essa ideia de vamos, tá? Eu tô inclusa nessa sugestão que eu estou dando. Eu tô dando a sugestão da gente ir comer alguma coisa, mas eu tô nesse plano aí junto, tá? Na ideia. Então, essa que é o uso do masenka, tá? Então, essas são as 3 formas aí do uso do vamos como convite no Nihongo, tá? Porque ele não vai ser um verbo adicional igual a gente faz, né? A gente coloca assim, vamos comer, né? A gente coloca uma palavrinha antes, né? Gostaria de, né? No Nihongo é só colocar esse finalzinho aqui no verbo, ok? Então, até a próxima aula.